Graça e paz. Amém. Obrigada, Adriana. Gente. Estou de volta. Amém? Vocês estão bem? Depois de quase 4 anos, 3 anos, acho, nem conto mais. Hoje foi o dia que o Senhor escolheu. Amém? Para que eu venho dirigindo cultos, mas não pregando. Mas hoje estou eu aqui com a graça, não da minha força. Amém? Eu aceitei, a proposta do apóstolo, mas assim que ele me convidou para trazer a palavra, eu aceitei porque já tinha algo sido ministrado dentro do meu coração. E foi quando eu estava aqui no momento de oração do culto antes da conferência de mulheres, e o Senhor me deu uma palavra para uma pessoa bem distante, nem esperava. E eu liguei para essa pessoa e dei uma palavra para essa pessoa. E a palavra foi a seguinte: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E nessa palavra que o Senhor me deu para essa pessoa, eu disse que ela entrasse no descanso, descansasse no Senhor, tirasse as forças dela e entregasse a Deus aquele momento e descansasse. Mas aí, assim que eu levei a palavra, assim que Deus colocou a palavra no meu coração e que eu entreguei a palavra, a pessoa me agradeceu muito, disse: pastora, a senhora não sabe como é que eu estava aqui, minha cabeça, desesperado, ansioso. E no final, foi tudo bem. Só que aí, me veio em mente: sim, eu dei uma palavra, eu disse a ele: olha, a graça do Senhor te basta. Descansa em Deus. Coloca, tudo que você tinha que fazer, tudo que você tinha que treinar, tudo que você tinha, já foi feito. Você fez. Agora é você e o Senhor. É você e a graça. Só que aí me veio em mente: será que essa pessoa realmente entendeu, compreende, para receber de forma convicta o favor de Deus? Será que essa pessoa entendeu de verdade o significado de receber da graça, viver pela graça e descansar no Senhor? Então, foi quando eu percebi que, além da gente falar do descanso, a gente também precisa voltar a lembrar as pessoas aonde a nossa fé precisa estar estabelecida. E a Bíblia diz que a nossa fé precisa estar estabelecida na justiça. Enquanto o homem não compreender, não entender que ele é a justiça de Deus em Cristo Jesus, enquanto ele não entender que ele foi justificado pela fé
em Cristo e entender o que isso significa na vida dele, ele vai dizer: amém, eu creio. Ele vai descansar naquele momento por conta de uma palavra profética. Mas depois que vierem novos ventos, vierem novos problemas, vierem novas dificuldades, aonde foi que ele firmou a fé? Então, por mais que a gente fale, a Bíblia diz: olha, eu não me canso de falar acerca das mesmas coisas. Eu não me canso de falar acerca das mesmas coisas o tempo inteiro. Eu hoje vou falar um pouco aonde que a nossa fé ela precisa estar estabelecida na justiça de Deus. E eu vou falar um pouco hoje que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque nós temos entendido, talvez de forma errada, equivocada, mas eu declaro que hoje o véu vai, quem está em casa, quem está aqui hoje, vai cair. Nós vamos começar a estabelecer a nossa fé no lugar certo, na pessoa certa e na hora certa. Amém? A nossa fé precisa estar alicerçada e estabelecida na justiça de Deus e não nas nossas obras. Porque quando a gente pega a nossa fé e dá condição para Deus fazer algo, ou espera que, vamos dizer assim, quando a gente dá uma condição para fazer algo a Deus, ou quando a gente espera que eu precise de uma perfeição ou de algo muito bom e maravilhoso para que Deus faça por mim, ou que eu precise ser uma pessoa muito melhor para que Deus faça por mim, aí nós não estamos estabelecendo a nossa fé na justiça. Nós estamos estabelecendo a nossa fé nas obras. E passamos a não desfrutar da graça e do favor de Deus sobre nossas vidas. Amém? Nós vamos hoje falar um pouco da fé que provém da justiça. Mas o que é essa justiça? Não sei se todos já ouviram falar, já ouviram pregar. Eu acho que o apóstolo já prega muito a só a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Nós andamos debaixo da graça. Nós andamos debaixo do favor. Mas mesmo assim, muitas vezes estabelecemos vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Estabelecemos assim um parâmetro para que Deus me abençoe ou possa abençoar o meu irmão. Eu estabeleço parâmetros de fé. Ah, mas Deus vai abençoar fulano por causa disso. Deus vai me abençoar por causa disso. Eu fui fiel aqui e agora o Senhor vai me dar. Só que a fé estabelecida na justiça não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Merecedor, não merecedor, merece, não merece, é bom para receber, não é bom para receber. A gente vai ler e vai abrir nossa Bíblia e vai entender que não tem nada a ver com isso. A gente vai entender que ser justo é estar na presença, todo mundo sabe. Ser justo é estar na presença de Deus sem senso de culpa. Não é isso? É estar na presença de Deus sem senso de culpa e sem condenação. Eu sou justo. Amém. Agora, porque eu sou justo,
Não há mais culpa e não há mais condenação sobre mim. Agora, a Bíblia diz que por causa dessa justiça, você agora tem livre acesso ao Pai. Por causa dessa justiça, você agora pode viver uma vida de fé plena, sem medo. Eu posso ouvir um amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. A gente vai andar um pouquinho sobre a Bíblia hoje. Romanos, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Romanos 5, 17 ao 19. Nesse dia que eu levei a palavra, eu percebi que, de verdade, eu entendi no Espírito que aquela pessoa precisava entender e reconhecer que para receber do favor, ele precisa ter a sua fé firmada e estabelecida na justiça. E ela não sabia. Talvez muitos de nós não sabemos, não compreendemos. Estamos firmados em trocas com Deus, em barganhas com Deus, mas firmados na verdadeira justiça, não. Amém? Vamos lá. Romanos 5, 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Amém? Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? A dádiva, o dom da justiça. Não sei como é que está aqui. Isso aqui está o dom da justiça. Provisão da graça e do dom da justiça. O dom da justiça foi gratuito. É dom. Foi Deus que te deu o dom da justiça por meio de quem? De Jesus. A Bíblia diz aqui que a morte reinou por muitos, por meio do pecado de um único homem, Adão. Porém, a graça de Deus e o dom da justiça, e todos os que recebem, Ele não dá condição a você de receber. Ele não diz para todos aqueles que prestam conta da sua vida ao pastor, daqueles que falam bem do seu irmão, daqueles que fazem coisa errada, fazem coisa certa, certo, onde errado. Mas daqueles que recebem em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Esse que entendeu o dom da justiça, que a gente vai ler mais um pouquinho mais lá na frente, que tem a fé estabelecida neste lugar do dom da justiça, reinará em vida por meio de Cristo Jesus. Vamos lá. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Um ato de Adão trouxe o pecado para toda a humanidade, mas um ato de justiça
A justiça de Cristo removeu toda a nossa culpa e nossa condenação. Removeu de nós toda a maldição. E por causa da desobediência de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só, foi a minha obediência, não foi a sua obediência, foi a obediência de Cristo que nos tornou justos, que nos tornou justiça de Deus. E por causa dessa justiça, agora nós temos direito legal de reinar, receber, viver da graça e do favor de Deus. Você não precisa mais dar algo a Deus para que Deus dê a você. Você não precisa mais se sacrificar para que Deus faça algo por você. Você só precisa entender que a sua fé não pode estar estabelecida nisso. A sua fé está estabelecida na justiça. Não foi por suas obras. Não é porque você é bom, você é forte, você é maravilhoso, você é bonito, como diz o apóstolo, eu sou bonita. Foi a pessoa de Jesus Cristo que te tornou justiça. E por causa disso agora, você pode descansar, você pode andar, você pode desfrutar. Jesus se identificou com o nosso estado de natureza pecaminosa. Nós estávamos no estado de natureza de pecado, Adão. Mas fomos justificados por Deus por meio da obediência de Jesus. E por causa disso, nós nos tornamos a justiça. Por causa disso, nós agora somos aceitos por Deus. Por causa disso, agora, eu posso entrar na presença do Senhor sem senso de culpa, sem medo. Agora vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Eu espero que eu esteja sendo clara. Não posso nem fazer feito na GL, né? Se alguém tiver dúvida, pergunta. 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta do nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justiça diante de Deus. E aí as pessoas aí fora fazem, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Aí pega a justiça de Deus como algo que vem um raio para cair na sua cabeça. E Deus vem, a justiça de Deus é cavar uma cova agora e vai te colocar dentro se você não obedecer. Aleluia. A justiça de Deus não foi essa. A justiça de Deus foi Cristo por mim e por você, nos dando o direito de desfrutar de tudo o que Jesus era. E agora, por causa disso,
por isso e por meio disso, eu ando, vivo, respiro. Aleluia. Ah, mas aí não precisa ser merecedor? Não, você não precisa merecer nada. Ah, mas agora tá tudo liberado, vai poder viver a vida de... Aí Romanos diz, olha, só porque vocês receberam da graça, vocês vão viver a vida aí. E aí a gente vai entrar lá na frente. O que é fazer isso? É andar na sua justiça própria. É andar na força do seu braço. É não entender que quando aqui em 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 9, o Senhor diz assim, ó. 12:9 diz assim: mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Amém? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Agora, na minha fraqueza, aonde eu tenho debilidades, aonde eu tenho, o Senhor agora, você entendendo agora que você é a justiça, que agora não existe mais culpa sobre você, que agora o Senhor te justificou por meio de Jesus, e agora você pode dizer não, eu agora sou a justiça de Deus. E agora a graça dele me basta. E nessa fraqueza, nesse lugar de fraqueza, de medo, tristeza, angústia, problemas, a graça do Senhor me basta. Mas para que você viva isso plenamente, compreenda isso, você precisa estar alicerçado na justiça. Você precisa estar entendendo, compreendendo firmemente, de forma intensa, que você é a justiça de Deus. Que agora Deus olha para você sem culpa. Amém? Por isso o diabo não pode te acusar. Você não é mais um pecador. Ah, mas eu sou um pecador remido. Não. Você é a justiça. A Bíblia diz que agora você não é mais pecador. Agora você é a justiça de Deus em Cristo. Paulo, quando estava pregando o Evangelho, ele mandou uma carta para a igreja de Gálatas. E disse, olha, não só para Gálatas, eu acho que eu ia falar isso lá na frente. Para a igreja de Filipenses também. E disse, olha, tem pessoas aí infiltradas no meio de vocês, pregando uma palavra que não foi eu que ensinei. Pregando um evangelho que não foi eu que ensinei. Dizendo a vocês que vocês agora têm que voltar a se circuncidar. Esse evangelho não é o verdadeiro. O verdadeiro evangelho é o evangelho da justiça que eu deixei e eu preguei a vocês. Para que vocês possam, para que vocês não voltem mais para a lei. Para que vocês não voltem mais lá atrás. Ou seja, não precisa mais se circuncidar, minha gente. A circuncisão era no tempo da lei. E Paulo está lá explicando para eles e dizendo, olha, existe um evangelho de poder e vocês estão se distanciando dele por causa da lei. Por que estão pregando lei?
Porque não estão pregando que vocês são a justiça e que agora vocês andam numa vida de retidão, longe do pecado. A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Amém? O poder de Deus está no Evangelho das Boas Novas. Está no Evangelho da Nova Aliança. O poder de Deus não está em histórias. O poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho é a graça. O Evangelho é Cristo. A graça é a pessoa de Jesus. Não é um assunto, eu vou estudar a graça. Você não vai estudar a graça. Você vai viver e andar porque ela é o Evangelho. Ela é o verdadeiro Evangelho. Vamos estudar sobre graça. Vamos entender o verdadeiro Evangelho. Para que a gente possa ter uma fé verdadeiramente firmada, estruturada de forma correta. Porque enquanto eu não entendo que eu sou justiça, que Jesus se fez justiça, que Jesus se tornou justiça em meu lugar, eu vou ficar o tempo inteiro tentando explicar, ou pensando, ou calculando o porquê das coisas não estarem acontecendo. Da forma que eu quis, da forma que eu pensei, da forma que eu imaginei. Aleluia. Eu anotei uma frase do pastor Aloysio que diz assim, graça é aquilo que Deus fez por mim, independente de qualquer merecimento. Lei é o que eu deveria fazer para Deus, com o objetivo de ser aceito por Ele. Você faz algo para Deus, vamos um caso bem próximo da gente. Eu vou dizimar e ofertar para que o devorador e eu seja merecedor da prosperidade de Deus. Ou seja, eu faço algo para Deus, não é? Com o objetivo de eu ser aceito por Ele. Eu vou fazer tudo muito certinho, obrigada, certo? Mas com o objetivo de merecer algo de Deus. Mas a Bíblia diz que graça é o que Deus fez por mim, por meio de Jesus, me tornando justiça, independente de eu merecer ou não. A Bíblia diz que nós não merecíamos. Ninguém merecia. Ninguém merecia. Mas um ato de justiça nos tornou merecedores. Não meu e não seu, mas o de Jesus. Quando eu não entendo, por revelação, a justificação pela fé, eu deixo de desfrutar e receber da graça, do favor de Deus, esperando sempre ser merecedor de algo que Jesus já fez por mim. Jesus já fez e agora, porque eu não entendo a fé estabelecida na justiça, eu agora fico esperando sempre merecer que de Deus. Você tem que fazer por onde merecer. A Bíblia diz que quem foi obediente foi Jesus. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Aleluia. Se fôssemos fazer isso
nós jamais conseguiríamos cumprir a lei. Vocês estão entendendo? Parece que eu estou repetindo algumas coisas que a gente já aprendeu, que a gente já sabe. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu passei por momentos que parece que eu não sabia de nada. Tem horas que parece que a gente buga. Mas a gente precisa ser relembrado acerca de quem nós somos e da nossa identidade de Cristo. Todos os dias a gente precisa estar se relembrando, ser relembrado acerca de quem nós somos e acerca de quem Cristo é em nós. Para que o diabo não venha lançar sobre nossa vida dardos inflamados sobre a nossa mente. E a gente continue com a nossa vida medíocre, com a nossa vida, sabe, pequena, com nossos pensamentos pequenos, com a nossa vida. É esse lugar que o diabo quer que eu e você fique, permaneça e crie uma... Como é que se diz a palavra? Uma estaleca ali, uma estaca e fique ali. Mas hoje eu estou trazendo e relembrando a você que você é a justiça de Deus, merecedor de tudo que Jesus conquistou por você. Não porque você é bom, não porque você é agradável, não porque você... mas porque Jesus mereceu por você. E que agora não precisa mais se esforçar para ter e receber. É ter a fé estabelecida na justiça. Até assim fica mais fácil entender como Deus nos ama. Como Ele nos ama. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que nunca pecou, aquele que foi santo e disse: eu escolho descer, porque eles estão sofrendo demais ali. Eu escolho, Jesus escolheu vir, desceu. Vê que amor, para que nós nos tornássemos justiça, para que eu e você fôssemos livres do pecado de uma vez por todas, para que agora a gente possa desfrutar e viver da vida plena. Ah, mas é isso tudo mesmo. Não é menos do que isso não. Menos do que isso você não merece. Nem eu. Amém? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Me perdi. Perdi, pastora Ró. Aquele negócio ali. Vai dar certo, né? Não é possível gerar uma fé genuína sem compreender a justiça, pois estaremos o tempo todo tentando gerar de nós mesmos força para vencer problemas, obstáculos, doença, medo, tristeza, perdão. Vou repetir isso aqui. Não é possível gerar uma fé genuína sem compreender a justiça, pois estaremos o tempo todo tentando gerar por nós mesmos, na nossa força, no meu merecimento, na minha justiça, força para vencer problemas, obstáculos, doença, nossos medos, nossas tristezas, inclusive para perdoar. Aleluia. Fazer que nem seu agora. Aleluia. É muito importante e genuíno não esquecermos de quem somos em Cristo Jesus. O que nós podemos por causa da justiça. Porque nós nos tornamos justiça. Aleluia. Romanos capítulo 4, me digam as horas, viu? Romanos 4, versículo 6. Eu pareço estar sendo repetitiva nessa noite.
mas é de propósito. Romanos capítulo 4, versículo 6. A partir de 6. Quatro, 6. Veja só o que diz aqui. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado por isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. E a Bíblia diz que Abraão creu nessa justiça e por causa disso, Abraão se tornou o pai da fé. Vejam só. Para quem não sabe, Abraão não andou na lei. Abraão é outra aliança. Amém? Eu acho que vocês não entenderam, eu vou repetir. Aqui Paulo fala que até para os judeus, eles precisariam ter a fé de Abraão. Lá na frente, vamos lá. Vamos ver. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende para os gentios e incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes dele ser circuncidado. Ele não foi justificado pela lei, pela circuncisão. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. A justiça que provém da fé. Você é justo agora porque você creu em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus, que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, é justo. Não é pecador. Não vive pecando. É justo. E quando eu entendo isso, uma fé diferente, uma fé maior, uma fé correta, ela é gerada dentro de mim. Porque agora eu não vou mais deixar o diabo me colocar num lugar que não é meu. Porque agora eu não vou deixar mais o diabo me condenar de eu não mereço, eu não posso. Entendeu? Aleluia. Em Romanos capítulo 5, do 1 ao 2, eu vou lendo por conta das horas, que tem muita coisa ainda. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça,
que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Portanto, uma vez que pela fé, é sempre pela fé na justiça, sempre pela fé no que Jesus fez, é sempre pela fé, entendendo que não tem nada a ver com as suas obras, não tem nada a ver com o seu merecimento, não tem nada a ver com aquilo que você pode produzir, não tem nada a ver com isso. Vocês perceberam que todos os versículos é pela fé na justiça, pela fé, fé por causa da justiça, justo por causa da fé. Aleluia. Todos os dias haverá graça e favor de Deus sobre nós. Nos dias maus, nos dias difíceis, até nos dias bons. Principalmente nos dias bons, porque foi sinal de que graça e favor te alcançou de forma... E o favor de Deus nos dando segurança, sabe de quê? Que o melhor é o final das coisas. Segurança de que, porque eu fui justificado, tudo isso aqui que você está passando, vai passar. Tudo isso que você agora está vivendo, vai chegar um momento que vai passar. Mas se você pegar os seus olhos e colocar no merecimento, ninguém nunca vai ser merecedor se não for por meio da justiça através de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho outras mais coisas aqui para falar. Mas eu compreendo que quando a gente, de acordo com todas as coisas que eu já passei, um dia eu poderei compartilhar com a igreja. Mas um dos maiores problemas de muitas vezes não subir para pregar, e não querer qualquer coisa, sabe o que é? Não achar capaz de ser. Não achar capacidade de ser. Mas a capacidade de ser nunca esteve em mim. O poder de Deus se aperfeiçoou nas nossas fraquezas. E enquanto eu passava por alguns problemas, eu dizia, eu não vou pregar até esse problema sanar. Até que um dia que chegou, que eu precisei falar novamente para mim mesma que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Vamos lá para Gálatas. Eu espero que dê meu tempo. Gálatas.
Eu acho que eu já falei sobre isso. Mas eu vou abrir na Bíblia para vocês confirmarem. Gálatas capítulo 1. Entendam, gente. A graça não é só um assunto. Ele é o Evangelho. É Jesus. Quando eu disse que se outro evangelho for pregado fora esse, Paulo amaldiçoou lá o povo de Gálatas. Amaldiçoou o povo de Gálatas, não. Amaldiçoou quem estava pregando outra coisa que não fosse o evangelho. Mas nós ainda presos, a nossa mente ainda, né? Um véu ainda à nossa frente, que não nos permite enxergar, porque o diabo sabe que no dia que os olhos forem abertos, definitivamente para esta verdade, tudo vai mudar. Só para não ficar com minhas palavras, eu vou mostrar para você que Paulo fala também para a igreja de Gálatas não acolher essa mensagem. Diz assim: olha, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas obras, pelas boas novas, mas não são. Vocês estão sendo enganados por um evangelho contrário ao evangelho que eu preguei aqui para vocês. Essas boas novas aí estão diferentes daquilo que eu falei. E ele também adverte a igreja de Filipenses. Vamos lá para Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e a faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Olha como ele trata as pessoas que estão ali pregando outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, e diz: olha, cuidado com esses cães aí. Cuidado com essa galera aí. Cuidado com esse povo aí. Com os cães, aqueles que praticam mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Mutiladores, ele chamou aqueles que pregam lei de mutiladores. E a faço, e não me canso de dizer a essas coisas e faço para protegê-los. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, por meio do Espírito, aqueles que adoram por meio do Espírito são aqueles da nova aliança. Quem andava na antiga não vivia pelo Espírito, porque não tinha o Espírito recriado. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Esse verdadeiro evangelho das boas novas, de que você é a justiça de Deus, esse é o verdadeiro evangelho. Esse que diz aí que você não é merecedor, que você é isso, que você é aquilo,
que pede para você estar aí circuncidando, esse não é o que eu preguei para vocês. Esse não é o que eu deixei para vocês. O que eu deixei para vocês foi o evangelho da justiça de Deus. Uma vez livre do pecado, para sempre livre do pecado. Alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. E aí Paulo aqui começa a falar, porque ele diz que se o cara está lá querendo, né, se alegrar, vamos dizer, se gabar nos seus próprios esforços, ele disse, olha, eu fui perito aí nessa lei que eles estão pregando aí para vocês. Mas eu estou dizendo a vocês que não é por meio dos nossos esforços que nós vamos alcançar Cristo. Aleluia! E aí ele começa a dizer e a contar a experiência dele de perseguidor, fariseu, ao cara que entendeu a justiça e que entendeu o verdadeiro evangelho e que começou a viver uma boa notícia, a andar pregando as boas novas. E aqui no versículo 8, 9, ele diz assim, ó: não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Aleluia! Aí ele diz, eu quero conhecer a Cristo, eu quero experimentar do seu poder, do poder que o ressuscitou, eu quero sofrer com ele, eu quero participar da morte com ele, mas esse negócio que estão pregando aí com o seu esforço está errado. Que você tem que ser obediente, que você tem que se esforçar para agradar a Deus, que você tem que ser bom demais para Deus fazer algo para você, e que se você não fizer, Deus vai tirar de você, Deus vai arrancar de você, Deus vai tomar até o que Ele te deu. Essa não é a fé da nova aliança. A fé da nova aliança está firmada porque agora eu sou justo. Recebo tudo por meio da graça, não preciso mais botar força, né? O apóstolo sempre diz assim, né? Um pé de manga, precisa se esforçar para botar manga? Pé de manga, bota manga. É ou não é? E agora a gente não precisa mais de esforço da nossa própria justiça. E Paulo disse, olha, eu poderia ir brigar com eles, e eles, eu fui pior do que eles tudinho aí. Eu fui melhor do que eles tudinho aí. Eu fui o cara que guardei a lei mais do que eles tudinho aí. E disse, mas não conto mais com essa minha própria justiça. Eu agora não vivo mais por isso. Eu agora vivo pela fé. Eu agora ando pela fé. Fé em Cristo, fé na nova aliança, fé nas boas novas do verdadeiro evangelho. Mas as pessoas têm sido roubadas o tempo inteiro porque se acha que precisa ser merecedor de tudo. Que vai com a sua força. Olha, deixa eu dizer uma coisa, outra coisa aqui. Outra coisa. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. Isso vai até para os líderes de GL que está aqui, líderes de ministério, de louvor, líder de pastor, todo mundo. Vocês sabiam que às vezes a gente está usando
da nossa justiça própria, até para fazer o bem pelo outro. Escuta só, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tem coisas que o outro vai passar, que ele precisa ser forjado a passar. Mas nós, porque amamos o outro, não queremos ver o outro, né? E aí o que é que a gente faz? Sem direção, na nossa força, porque eu estou com vontade de fazer, porque eu acho que fulano merece. Estamos usando da nossa própria força, sem direção nenhuma, para tentar até fazer o bem. Quantas vezes eu já não fiz isso? E às vezes a gente faz o quê? Quebra a cara. Usei da minha justiça própria, sem direção do Espírito para fazer algo, quando Deus está, na verdade, forjando o outro, querendo que o outro realmente entre num nível de fé. Que o outro entre num nível de fé. Eu não estou dizendo a você que tem coisas que você vai passar só. Aí você vai dizer, mas Senhor, não vem ninguém me ajudar. Não chegou ninguém para me ajudar. Olha, Aura, eu estou na metade do assunto ainda. Não chegou ninguém para me ajudar. Vai chegar uma hora que vai ter um monte de anjos ao seu redor, pessoas, amigos te ajudando, graça, favor. E você vai encontrar ali, mas tem horas que vai ser nos bastidores. Vai ser você e Deus, e você não vai precisar se esforçar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas às vezes usamos da nossa força para ajudar o outro, quando na verdade ele só precisa entender que ele era a justiça de Deus para sair daquele lugar. Vou dizer uma coisa a você. Não ligue se às vezes você passar só por algumas coisas. A graça do Senhor nos basta. Pode subir, Ministério do Louvor. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando eu entendo a justiça, a fé pela justiça, quando eu entendo que eu sou a justiça de Deus, quando eu me reconecto com isso, quando eu volto a entender e eu volto a esse lugar, que você não precisa se esforçar, que agora não tem mais o seu braço, que agora já está tudo pronto, que agora você é a justiça de Deus e que agora Jesus batalha por você, o Senhor está com você. E agora você entende que você tem uma arma em sua mão. Esse evangelho precisa ser a nossa arma. O evangelho de Cristo precisa ser a nossa arma todos os dias. Entender que o evangelho da justiça traz proteção. Pois quando eu entendo isso, que o evangelho me traz proteção, o diabo não consegue mais fazer você olhar para si mesmo.
Porque toda a vontade do diabo é que você fique olhando sempre para você mesmo, para suas próprias obras, para sua própria justiça, para você, sempre para você. Ele vai sempre fazer com que você olhe sempre para você mesmo, não para a justiça de Deus. Não para que você olhe e diga, não, agora eu sou a justiça de Deus. Isso aqui vai ter que ter um fim. Isso aqui agora vai ter que acabar. Esse lugar aqui não me pertence. Essa história aqui não é minha. Quando a gente tira o olhar de nós mesmos para a nossa própria força, para no meu próprio entendimento, para a minha própria capacidade ou a falta de capacidade, porque tem pessoas que acham que são capazes de mais e outros que são de menos. Estão todos dentro da sua justiça própria. Esse é, vamos lá, para a sua capacidade própria ou para a falta dela, para a sua fidelidade. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós tivemos uma palavra no início do ano que esse ano era o ano do crescimento. Sabe o que Paulo disse para os crentes maduros? Paulo disse que os crentes maduros são aqueles que entenderam ser a justiça de Deus. Eita, pastora, mas tem tanta gente, tanto tempo na igreja. Eu estou tanto tempo, não consegui nada. Fulano chegou ontem e fulano, deixa eu te dizer, fulano cresceu na justiça. Maduro é aquele que entendeu ser justiça de Deus. Maduro é aquele que entendeu ser justiça de Deus. Foi eu que disse não, viu? Foi Paulo. A justiça própria é tentar receber de Deus pelas suas obras. E quando você tenta receber de Deus pelas suas obras, você está entrando na lei, você não está andando na graça. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então quando alguém disser assim, mas fulano, tá vendo tu aí, tu não merece nada receber de Deus, tu tem que começar a obedecer mais a Deus. Aí você vai olhar para o fulano e vai dizer, eu sou a justiça. Não tem nada a ver comigo. É tudo sobre o que Jesus fez por mim. Ah, mas você tem que obedecer o evangelho. Você eu tenho que... A Bíblia diz que quando eu me converto, quando eu entrego minha vida a Jesus, o pecado original acabou. O pecado original de Adão já era. Agora existe a minha vida, aquela prática do pecado, né? O pecado hamartano e hamartia, me lembrei. E então, você... Agora, na nova vida em Cristo, você está no pecado, vamos dizer, não no pecado, mas com ações de pecado. Essas ações,
atitudes, não é para te condenar e para te levar para o inferno e para fazer com que você se torne indigno de receber as bênçãos de Deus. Mas a Bíblia diz que por meio da palavra eu sou lavado. A palavra me lava, e a partir de agora, quando eu entendo e começo a compreender, as ações começam a não ser mais o peso para que eu não possa desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Aleluia! Você agora não é mais pecador, você agora é santo, é livre. Agora não é mais nada porque você pode fazer acontecer ou deixar de acontecer. Agora é porque Jesus fez por mim e por você. A nossa total dependência do Espírito Santo é a vida da justiça de Deus. O que é que vai acontecer? Não sei. E o ansioso fica como? Vai descansar também. Porque entendeu o que é a justiça de Deus. E agora eu não posso mais me esforçar. Não preciso, não posso, eu nem preciso mais. Porque eu vou estar entrando na minha justiça própria. Eu ia começar a falar sobre justiça própria aqui agora, mas não dá mais tempo. Porque aí a gente ia entrar em versículos de que como é que usa a justiça própria. A partir de que momento eu começo a usar da minha própria justiça para receber de Deus? E eu quero dizer uma coisa a você. Você não precisa mais trabalhar. A gente leu lá atrás, ó. Chegou o dia e que nós não precisamos mais trabalhar, nos esforçar, crer e receber. Crer e receber. Crer e receber. Justiça própria é tentar receber de Deus por meio da sua força, por meio das suas obras, por meio daquilo que você acha que poderia ter sido feito certo, mas não fez. Eu poderia ter feito assim. Aí o diabo começa, mas aí tu agiu errado, visse aqui. Aí agora você começa a entrar num lugar que não é seu, que Deus não criou para você, que Deus não lhe colocou. Ao invés de você dizer, eu sou a justiça de Deus, você começa a se afogar nas mentiras do diabo. E quanto mais você se afoga naquilo, você entra naquele lugar para você depois sair. Não permitam que os dardos inflamados do diabo roube você do lugar da justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Tinha muita coisa ainda para eu falar, mas não dá mais tempo. Pode ficar de pé, igreja. Você é salvo por meio da graça. E por causa da graça você foi feito justiça. E a sua fé agora precisa estar firmada neste lugar. Você é salvo por meio da graça. E por causa da graça você foi feito justiça de Deus e merecedor de tudo que Jesus conquistou na cruz. E por causa disso agora você pode viver e desfrutar e receber. E não mais tentar se esforçar para ter, para viver, para andar, para... Você agora está vivendo a nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida
diz o seguinte, que se você andar, se você crer e receber, você vai desfrutar e viver as melhores coisas nessa terra. Você vai viver todas as bênçãos que Jesus conquistou por você. E quando o diabo vier dizer a você, o sim do diabo não vai mais se importar para você, porque agora você sabe que você está estabelecido num lugar que ninguém pode te tirar de lá. Ninguém pode te tirar de lá. Ninguém pode tirar você desse lugar. Ninguém pode roubar você deste lugar. Você é a justiça de Deus e ponto final. Aleluia. Quando o diabo vier na sua mente dizer você precisa merecer, você vai dizer nada disso. Os meus pecados foram cravados na cruz e agora eu vou andar de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você achar que você não tem mais força, você vai dizer a tua graça me basta. Quando você achar que não vai mais conseguir chegar no lugar, você vai dizer a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Jesus. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta a você, igreja. Quantos aqui nessa noite entendeu que são justiça de Deus? Eu vou perguntar mais uma vez, porque eu não aceito os filhos, aqueles que foram escolhidos para reinar em glória em Cristo Jesus, saírem daqui nessa noite da mesma maneira. Você pode ter chegado nesse lugar de uma forma, mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você é justiça de Deus. Você se comporte como justiça de Deus. Nunca mais será da mesma forma. Nunca mais você vai olhar para você do mesmo jeito. Diga assim comigo: eu sou o melhor de Deus aqui na terra. Diga assim comigo com autoridade. Diga: Satanás, nunca mais você vai me enganar. Diga: Pai, obrigada, porque a partir de hoje eu vou andar de glória em glória e de fé em fé. É assim que os filhos se comportam. E os filhos que entendem quem são em Cristo, glorifica, exalta, se alegra no Senhor. Coloca sua mão no coração. Nós vamos finalizar essa noite da melhor maneira, agradecendo ao Pai por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que nós não merecíamos, mas o amor dEle é tão tremendo, é tão grande, que Ele nunca olhou para o que eu e você não merecia, mas Ele olhou sim para aquilo que Ele gerou, para aquilo que Ele criou, para aquilo que Ele formou, perfeito, aqui que somos nós. E nessa hora você vai dizer: Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, porque eu sei que eu sou o melhor de Deus para essa geração. Porque eu sei que aonde eu colocar a planta dos meus pés é território consagrado para o Senhor. Porque eu sei que aonde eu colocar as minhas mãos, tudo vai prosperar. Porque eu sei que aonde eu abrir a minha boca, o teu evangelho vai seguir. As vidas vão ser alcançadas, famílias vão ser restauradas, vidas vão entender que elas são amadas em Cristo Jesus.
Obrigada, Pai, por essa noite maravilhosa, por essa palavra, Senhor, que penetrou em nosso espírito, que trouxe um avivamento, que trouxe um conhecimento, que trouxe uma mudança para nossas vidas. Obrigada por cada vida que está aqui nessa noite, por aquela que está nos assistindo, porque sabemos que nunca mais será a mesma coisa. A igreja diz comigo: eu sou a justiça de Cristo. Diga: eu sou o melhor de Deus para essa geração. E os que creem nisso, aplauda bem forte o nome de Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: saia daqui convicta de que você é a justiça de Deus. Aleluia.